Professor, notícia de hoje que eu queria muito lhe ouvir, eu vou colocar aqui na tela a notícia, só um pouquinho, tá aqui. Dilma recebe anistia e indenização de R$ 100.000 por tortura na ditadura. Por unanimidade, a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania aprovou o pedido da ex-presidente Dilma Rousseff para ser reconhecida como anistiada política por conta das violações de direitos humanos que sofreu durante a ditadura militar no Brasil. Ela ainda receberá uma indenização de R$ 100.000. Presa em 1970, aos 22 anos, Dilma foi torturada e impedida de estudar na Universidade Federal de Minas Gerais e pressionada a deixar um cargo público no Rio Grande do Sul. Rodrigo Lentz, relator do caso, aponta que ela foi perseguida e vítima de prisão política durante o regime. A cada transferência eram novas torturas e sempre pelos mesmos fatos investigados. Foi condenada à prisão e teve direitos políticos cassados. Foi libertada depois de 13 anos. Teve que prestar novo vestibular e sendo obrigada a cursar novamente todas as disciplinas. Atrasou sua formação como economista, aponta o relator. Seu pedido de anistia foi protocolado em 2002, mas a tramitação foi suspensa quando ocupou a presidência. A retomada da análise ocorreu em 2016 e o Ministério negou a solicitação em 2022, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A comissão tem 20 membros que votam pelo deferimento ou não do pedido e é responsável por investigar perseguições políticas durante a ditadura militar no Brasil. O status de anistiada de Dilma já havia sido reconhecido em 23 pela Justiça Federal, que ainda determinou o pagamento de uma indenização de R$ 400.000 por danos morais. Ana Maria Oliveira, atual presidente da Comissão de Anistia, diz que o caso de Dilma é simbólico e a decisão do grupo deve ter impacto sobre a memória, a verdade e a justiça no país. As deputadas federais Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e Jandira Fegali, do PCdoB, acompanharam a sessão. Dilma atualmente preside o novo Banco de Desenvolvimento, instituição financeira do grupo dos BRICS. Qual o tamanho da importância, professor, desta decisão para a história do Brasil e se nós estamos com estes julgamentos que estão em andamento e com possíveis condenações, também, de certa forma, virando uma página importante da nossa história, mesmo que não tenha relação, mas pelo fato de que iremos, a princípio, conduzir generais para a cadeia. Eu gostaria que o senhor falasse sobre tudo isso. Olha, a concessão da anistia à ex-presidente Dilma é justa, né? Porque ela foi presa, torturada, muito violentamente torturada, e teve todos esses prejuízos que estão aí no que você leu. E, portanto, de acordo com a legislação brasileira, ela já deveria até ter recebido. Certamente foi uma perseguição política o fato de essa anistia não ter sido concedida, não ter sido reconhecida no governo anterior. Então, me parece que é uma coisa correta, uma coisa justa, né? Em relação ao julgamento, né, que está em início, é realmente algo inédito. Aí realmente é algo totalmente inédito, porque em todos esses golpes, tentativas de golpes e pronunciamentos militares que houve na história do Brasil desde a proclamação da República, e quando eu digo todos, é realmente todos, né, não é uma figura de linguagem, nunca houve a punição de militares golpistas, né, sobretudo no caso dos golpes que fracassaram. Que é claro que quando um golpe dá certo do Não ponto de tem o que vista dos fazer, né? golpistas, aí nós é que somos presos, né? É. Então não há o que fazer. Mas os golpes que fracassaram, esses os golpistas jamais foram punidos e sempre houve anistia. Quando houve algum tipo, início de punição, até disciplinar, logo veio a anistia aprovada pelo Congresso Nacional. Então, é totalmente inédito que a gente esteja promovendo, o Supremo Tribunal Federal esteja promovendo o julgamento desses militares, sobretudo desses oficiais generais que estão transformados de denunciados em réus e que se inicia o julgamento, e também pelo fato de ter havido um inquérito muito bem conduzido pela Polícia Federal, ademais, depois da ação da Procuradoria-Geral da República, que também se saiu muito bem, e esses denunciados, quase todos transformados em réus. Então, isso é totalmente inédito
porque, como eu disse, no máximo houve o início de alguma ação disciplinar ordenada pelo Poder Executivo no contexto de crises políticas e de turbulência. Então, agora a gente está numa situação de democracia com um procedimento absolutamente regular, de acordo com a lei, de acordo com as normas do Estado de Direito, e se houver o julgamento e condenação desses réus, isso vai ser muito inédito, e mais inédito ainda será se esses condenados não forem anistiados, né? Eu creio que agora, o que muito provavelmente vários deles serão condenados, tudo indica, e o risco que há é da história se repetir em função de uma aprovação de anistia que possa ocorrer pelo Congresso Nacional.